O ano era 2004 e o mundo parecia vibrar em uma frequência diferente. Era uma época de transição, onde o cheiro de encartes de CDs recém-abertos ainda competia com o zumbido da internet discada que tomava as madrugadas. Em uma cidade onde as luzes de neon das locadoras de vídeo começavam a vacilar, existia um lugar chamado A Sétima Faixa. Era uma loja de discos apertada, escondida em um beco, onde o grafite das paredes contava histórias de bandas que nunca chegaram ao rádio, mas que mudaram a vida de quem as ouviu. Léo passava a maior parte de seus dias ali. Aos 22 anos, ele carregava o peso de um sonho que parecia grande demais para os bolsos vazios de sua jaqueta jeans surrada. Ele era o vocalista e guitarrista de uma banda de garagem que insistia em tocar um rock cru, visceral, inspirado naquelas fitas cassete que ele encontrava nos sebos da Zona Norte. Seus cabelos eram bagunçados, seus dedos estavam sempre sujos de grafite de tanto escrever letras em guardanapos de lanchonete, e seus olhos guardavam aquela centelha de quem acredita que uma música pode, de fato, salvar o mundo. Naquela tarde de terça-feira, a chuva caía de forma insistente, batendo contra a vitrine da loja e embaçando a visão de quem passava lá fora. Léo estava sentado no chão, entre as prateleiras de indie rock, organizando pilhas de vinis que quase ninguém comprava mais. Foi quando o sino da porta tocou, um som metálico familiar, que anunciou a entrada de alguém que mudaria o compasso do seu coração. Ela entrou carregando um guarda-chuva transparente e uma câmera DV de fita, daquelas que registravam a vida em pixels granulados e cores saturadas. O nome dela era Maia. Ela usava um fone de ouvido acolchoado, daqueles grandes, e o fio se enrolava em volta do pescoço, conectado a um Discman que pulava a cada passo que ela dava. Maia era estudante de cinema, mas, para Léo, ela parecia uma personagem de um filme francês que ele ainda não tinha assistido. Ela tinha o rosto sereno, mas carregava uma melancolia nos lábios que só quem já perdeu algo muito valioso consegue sustentar. Ela caminhou direto para a seção de fitas cassete, sem notar a presença de Léo no chão. Ele ficou imóvel, observando a maneira como ela passava os dedos delicados sobre as caixinhas de acrílico. Maia não procurava por sucessos do rádio. Ela buscava por raridades, por sons que tivessem textura. Léo sentiu uma urgência que não vinha da música, mas da alma. Ele se levantou devagar, limpando a poeira das calças. "Aquele álbum do Jeff Buckley não está nessa sessão", ele disse, a voz saindo um pouco mais rouca do que ele planejava devido ao frio da tarde. "Eu escondi ele atrás dos discos de jazz. É bom demais para deixar qualquer um levar por engano." Maia parou o movimento das mãos. Ela retirou os fones de ouvido devagar, deixando que o som abafado de uma melodia melancólica de piano escapasse para o ambiente silencioso da loja. Ela olhou para Léo com uma curiosidade genuína. Não havia julgamento no olhar dela, apenas uma busca silenciosa por conexão. "Como você sabe que eu procuro por ele?" Ela perguntou com um leve sorriso que fez o estômago de Léo dar uma volta completa. "Porque você está usando uma camiseta de uma banda que só 3 pessoas nesta cidade conhecem, e 2 delas tocam na minha banda", ele respondeu, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Maia riu, um som suave que pareceu preencher os espaços vazios entre as prateleiras de madeira. Naquela tarde, entre o cheiro de vinil antigo e o som da chuva, eles conversaram por horas. Descobriram que compartilhavam a mesma paixão por acordes menores e por histórias que terminavam de forma ambígua. Maia contou sobre o seu desejo de registrar a verdade através da lente de sua câmera, capturando a beleza do que era efêmero. Léo contou sobre a sua banda, os acordes de vidro, e sobre como ele sentia que cada show em Porões Sujos era um ensaio para algo maior que ele ainda não conseguia nomear. Eles saíram da loja quando o dono, um velho roqueiro ranzinza chamado Seu Jorge, começou a apagar as luzes do fundo.
A chuva havia dado lugar a uma névoa baixa que refletia as luzes amareladas dos postes de iluminação pública. Léo acompanhou Maia até o ponto de ônibus, o discman dela agora dividindo um fone com ele. Eles ouviam uma demo da banda dele, gravada em um estúdio improvisado com caixas de ovos nas paredes. Sua voz soa como se você estivesse tentando alcançar algo que está fugindo de você, Maia comentou enquanto o ônibus se aproximava ao longe. É triste, mas é bonito. Não deixe esse som morrer, Léo. Ela subiu as escadas do ônibus e acenou da janela, a câmera DV na mão, registrando o vulto de Léo parado na calçada até que ele se tornasse apenas um ponto de luz na distância. Léo caminhou de volta para casa sob a névoa, sentindo que o ano de 2004 não seria apenas mais um ano. Ele sentia que tinha encontrado sua musa, mas no fundo de sua mente, um acorde menor soava. Ele sabia que no mundo do rock, a beleza e a tragédia costumam caminhar de mãos dadas, separadas apenas pela espessura de uma corda de guitarra. As semanas que se seguiram foram um borrão de ensaios intensos e encontros casuais. Maia se tornou a presença constante nos fundos dos bares onde a banda de Léo tocava. Ela ficava lá com sua câmera, capturando o suor escorrendo pelo rosto dele, a energia bruta das baquetas batendo nos pratos e a conexão quase elétrica que acontecia quando Léo fechava os olhos e deixava a música assumir o controle. Ela não era apenas uma fã. Ela estava documentando o nascimento de algo que parecia destinado a brilhar intensamente, mesmo que fosse por pouco tempo. Eles se encontravam nos telhados de prédios abandonados para ver o sol nascer, dividindo cigarros e sonhos que pareciam invencíveis aos 20 anos. Maia falava sobre a luz de Los Angeles, onde ela sonhava em estudar cinema. Léo falava sobre assinar com uma gravadora independente, sobre ter sua música tocando em rádios de faculdade pelo país inteiro. Eles eram jovens, estavam apaixonados, e o mundo dos anos 2000 parecia um palco esperando por eles. Mas o sucesso, quando chega, costuma cobrar um preço em uma moeda que ninguém está preparado para pagar. Em meados de agosto, um olheiro de uma grande gravadora internacional, atraído pelos boatos sobre a energia crua dos acordes de vidro, apareceu em um dos shows. Ele não usava jaqueta jeans, mas um terno cinza que parecia caro demais para aquele porão úmido. Ele observou Léo com olhos frios, calculando o valor de mercado de sua dor e de sua paixão. Após o show, enquanto os cabos ainda estavam sendo enrolados e o cheiro de cerveja derramada preenchia o ar, o homem se aproximou. Ele não falou sobre a alma da música. Ele falou sobre imagem, sobre contratos e sobre como o som da banda precisava ser lapidado para as massas. Ele entregou a Léo um cartão de visitas que brilhava sob as luzes de neon. Você tem o visual, garoto, e tem a voz. Mas essa menina com a câmera, ela é uma distração. E esse som de garagem, ele não vende em 2005. Se você quer o topo, precisa estar disposto a deixar o peso morto para trás. Léo olhou para o cartão e depois para o fundo do bar, onde Maia guardava sua câmera na mochila, com um sorriso orgulhoso no rosto, sem ter ouvido uma palavra daquela conversa. Naquele momento, o primeiro grande conflito de sua vida se apresentou. De um lado, o sucesso que ele buscou a vida inteira. Do outro, a alma de sua música e a mulher que a entendia melhor do que ele mesmo. A noite terminou com Léo em silêncio, o cartão queimando em seu bolso. Ele acompanhou Maia até em casa, mas não compartilhou os fones de ouvido. Ele sentia que a distorção de sua vida estava apenas começando e que a melodia doce de 2004 estava prestes a enfrentar um inverno que nenhum Discman seria capaz de reproduzir sem pular as faixas mais importantes. A luz do outono de 2004 começou a esfriar, trazendo consigo uma névoa que parecia se infiltrar não apenas nas frestas das janelas da loja de discos,
mas também nos pensamentos de Léo. O cartão de visitas do empresário, guardado no bolso de sua jaqueta jeans, parecia pesar toneladas. Ele o tocava obsessivamente enquanto caminhava pelas ruas úmidas, sentindo o relevo das letras douradas contra a ponta de seus dedos, calejados pelas cordas da guitarra. O sucesso estava batendo à porta, mas o som que ele emitia não era o acorde vibrante que Léo imaginara. Era um ruído surdo, uma interferência que começava a distorcer a melodia que ele construíra com Maia. Os ensaios dos acordes de vidro mudaram de tom. O que antes era uma explosão de energia caótica e risadas entre amigos, agora era atravessado por uma tensão invisível. Léo começou a chegar mais cedo e sair mais tarde, muitas vezes perdendo as sessões de cinema que Maia organizava em seu pequeno apartamento, onde eles projetavam filmes antigos na parede branca, enquanto dividiam uma única fatia de pizza. Ele justificava as ausências, dizendo que a banda precisava de perfeição, que o mundo estava finalmente prestando atenção neles e que não podiam falhar. Mas a verdade era que ele estava passando as tardes em reuniões secretas, em prédios de vidro fumê, ouvindo homens de terno falarem sobre como transformar sua dor em um produto que pudesse ser vendido em larga escala. Maia percebia a mudança. Sua câmera DV, que antes capturava o brilho cru nos olhos de Léo, agora registrava apenas o cansaço e a distração. Através da lente, ela via o homem que amava se tornar uma silhueta distante. Em uma dessas noites, após um ensaio particularmente exaustivo, eles se sentaram na escada de incêndio do prédio dela. O som da cidade lá embaixo era um murmúrio constante, pontuado pelo barulho de um rádio de pilha vindo de algum apartamento vizinho tocando um hit pop qualquer que Léo costumava odiar. Léo puxou o celular do bolso, um modelo de flip prateado que brilhava com uma luz azul gélida. Ele verificava as mensagens a cada 5 minutos, esperando o sinal verde da gravadora para entrar em um estúdio de verdade. Maia observava o perfil dele, o reflexo da tela iluminando as olheiras que ele tentava esconder. "Você ainda está aqui, Léo?" ela perguntou, a voz suave, quase um sussurro que se perdia no vento frio. Léo guardou o aparelho rapidamente, como se tivesse sido pego em um crime. "Claro que sim, Maia. Só estou um pouco focado demais. Esse contrato pode mudar tudo para nós. Imagine, poder gravar com o melhor produtor do país, ver nossa música no topo das paradas, sair dessa garagem úmida de uma vez por todas." Maia olhou para a câmera em seu colo, os dedos brincando com a fita mini DV. "Eu não me importo com o topo das paradas, Léo. Eu me importo com a alma da música. No outro dia, no estúdio, você mudou aquele acorde final da nossa música favorita. Você o deixou limpo demais. Parecia que você estava tentando agradar alguém que não estava na sala." Léo sentiu uma pontada de irritação, um sentimento novo e incômodo que ele direcionou para a pessoa que mais o conhecia. "É assim que o mundo funciona, Maia. Ninguém vai nos ouvir se soarmos como um rádio quebrado para sempre. O Silas, o produtor, disse que a crueza é boa para o submundo, mas o mundo precisa de clareza." O Silas não estava lá quando você escreveu aquela letra chorando no balcão da 7ª faixa, rebateu Maia, agora com um brilho de tristeza nos olhos. "Ele não sabe que a distorção da sua guitarra é o jeito que você encontrou para gritar o que não consegue dizer. Se você limpar tudo, o que vai sobrar de você?" Léo se levantou, a jaqueta jeans rangendo. Ele não tinha uma resposta, então usou o silêncio como escudo. Ele desceu as escadas de incêndio e caminhou até desaparecer na névoa, deixando Maia sozinha com o peso de uma premonição que ela não queria que fosse verdade. 3 dias depois, o convite oficial chegou. Os acordes de vidro foram chamados para gravar o primeiro single em um estúdio lendário no centro da cidade. Era um lugar onde as paredes eram revestidas de madeira nobre e o ar cheirava a café caro e carpetes novos. Léo insistiu que Maia fosse junto.
Ele queria que ela visse que o sonho era real, que ele estava fazendo tudo aquilo por eles. Mas quando entraram no estúdio, o clima era diferente de qualquer porão que já tivessem frequentado. Silas, o produtor de terno cinza, estava sentado atrás de uma mesa de som que parecia o painel de controle de uma nave espacial. Ele cumprimentou Léo com um aperto de mão firme e um sorriso predatório. Quando viu Maia com sua câmera DV, ele arqueou uma sobrancelha. Sem câmeras hoje, garoto, disse Silas, sem tirar os olhos do monitor. A criação precisa de privacidade. Distrações visuais tendem a diluir a performance vocal. Deixe a moça esperar no lounge. Temos muito trabalho pela frente. Léo olhou para Maia. Ele viu a mágoa atravessar o rosto dela como uma sombra rápida. Ele teve a chance de dizer não, de dizer que ela era parte do processo, que ela era a lente através da qual a música ganhava forma. Mas a luz dos indicadores de volume da mesa de som, pulsando em verde e vermelho, agiu como um hipnotizante. Ele queria aquele som, ele queria aquela validação. Tudo bem, Maia? Ele disse, sem conseguir sustentar o olhar por muito tempo. É só por hoje. Vai ser rápido. Maia não discutiu. Ela apenas assentiu, guardou a câmera na bolsa e caminhou para o lounge. Uma sala fria com poltronas de couro sintético e revistas de fofoca sobre celebridades que ela não reconhecia. Ela se sentou ali por 8 horas, ouvindo através das paredes grossas o som abafado da bateria sendo repetida à exaustão. Silas estava limpando o som. Estava tirando os harmônicos, suavizando as arestas, transformando o grito de Léo em um suspiro controlado. Dentro da sala de gravação, Léo se sentia cada vez mais isolado. Ele cantava as mesmas estrofes 30, 40 vezes. Silas dizia que ele estava muito emocional, que precisava focar na técnica, que a respiração precisava ser perfeita para a compressão digital. No final da sessão, Léo se sentia como uma casca vazia. O single estava pronto, soava perfeito, soava como tudo o que tocava no rádio em 2004. Mas quando ele apertou o play para ouvir o resultado final, ele não sentiu o arrepio na espinha que sentia quando tocava na garagem. Ele saiu para o lounge e encontrou Maia dormindo na poltrona, o Discman caído ao lado. Ele a acordou suavemente. Eles caminharam para casa sob uma chuva fina que parecia lavar a empolgação da tarde. Léo tentou mostrar a música para ela no caminho, entregando um dos fones de ouvido. Maia ouviu em silêncio por 3 minutos. Quando terminou, ela devolveu o fone sem dizer nada. "E então?", perguntou Léo, a ansiedade transbordando. "É uma música perfeita, Léo", ela disse, a voz tingida de uma melancolia profunda. "Mas não é a nossa música. Eu não consigo te encontrar nela. Parece que você foi substituído por uma versão que não tem cicatrizes." Aquela frase ecoou na mente de Léo durante toda a semana. A gravadora estava entusiasmada. O single seria lançado em 1 mês. O marketing estava sendo planejado. Fotos profissionais, roupas novas, uma turnê por rádios. O problema era que a imagem que eles queriam para Léo não incluía a 7ª faixa, não incluía as madrugadas em telhados e, definitivamente, não incluía a estética granulada das fitas mini-DV de Maia. A pressão aumentou quando Silas chamou Léo para uma conversa particular no escritório da gravadora. Sobre a mesa, fotos de Maia capturando os shows da banda. "Essas imagens que ela está fazendo, elas são muito cruas, Léo. Passam uma imagem de amadorismo que não combina com o investimento que estamos fazendo. Queremos contratar um diretor de videoclipes de Los Angeles. Alguém que saiba trabalhar com luzes, com modelos, com o que o público quer ver. Você precisa se desvincular desse passado de garagem se quiser ser levado a sério como um ícone." Léo olhou para as fotos. Em uma delas, ele estava no meio de um solo de guitarra, o rosto transfigurado pela paixão, a luz de um único refletor barato criando uma aura divina ao seu redor.
Maia capturara o exato momento em que a alma dele escapava pelas cordas. Ele sabia que nenhum diretor de Los Angeles conseguiria capturar aquilo. Mas o medo de perder a chance de sua vida falou mais alto. Naquela noite, Léo chegou ao apartamento de Maia com o rosto carregado. Ele não olhou para a parede onde eles costumavam projetar seus sonhos. Ele se sentou na beira da cama e contou sobre as exigências da gravadora. Falou sobre o videoclipe profissional, sobre a necessidade de mudar a estética, sobre como a câmera dela não era adequada para o próximo nível. Maia ouviu tudo em silêncio absoluto. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas caminhou até a prateleira e pegou a fita mini DV da primeira vez que se encontraram na loja de discos. Ela a segurou entre as mãos como se fosse um artefato sagrado. "Então é isso?" Ela perguntou, a voz firme apesar da dor evidente. "Você está me pedindo para parar de te olhar através da lente porque o brilho da fama está te cegando?" "Não é isso, Maia. É só por um tempo. Depois que a gente estourar, eu vou ter o controle, eu juro. Eu vou poder fazer o que eu quiser. Vamos poder gravar seus filmes com o orçamento que você sempre sonhou." "Eu nunca precisei de orçamento, Léo. Eu precisava de verdade. E a verdade é que você está vendendo seus acordes para comprar uma ilusão. Você está deixando o peso morto para trás, como o Silas disse, não é? O problema é que você não percebeu que o que você chama de peso morto é, na verdade, a única coisa que te mantinha vivo." Ela entregou a fita para ele. "Leve isso. Veja se você consegue encontrar o garoto que se escondia atrás dos discos de jazz. Se você o encontrar, você sabe onde eu estou. Mas não me peça para filmar a sua mentira." Léo saiu do apartamento sentindo o mundo girar. O ano de 2004 estava chegando ao fim. E com ele, a sensação de que tudo era possível. Ele tinha o contrato, tinha o single perfeito, tinha o visual que o mercado exigia. Mas enquanto caminhava pelo beco da 7ª faixa, ele percebeu que o som da cidade estava diferente. A música que saía das lojas agora era a sua, mas ele não reconhecia a própria voz. Ele entrou em um cybercafé, o som das teclas batendo e o zumbido dos modems criando uma cacofonia que parecia zombar dele. Ele abriu o MSN Messenger. Viu o nome de Maia na lista, mas o status dela era invisível. Ele sentou ali por horas encarando a tela, percebendo que o sucesso era a solidão mais barulhenta que ele já experimentara. A ascensão dos acordes de vidro estava garantida, mas o preço havia sido pago. Ele havia trocado a única pessoa que via sua alma por 1 milhão de pessoas que viam apenas sua imagem. E no silêncio daquela madrugada de dezembro, Léo percebeu que talvez o acorde mais importante da sua vida fosse aquele que ele permitira que Silas silenciasse para sempre no estúdio. O ano de 2005 amanheceu sob um sol pálido, mas para Léo o brilho era ofuscante e artificial. O single Eco de Vidro, rebatizado pela gravadora para algo mais palatável, não era apenas uma música, era um fenômeno. Estava em todas as rádios, nos toques polifônicos dos celulares de flip e nos videoclipes de alta rotação na MTV. Léo agora via seu rosto em outdoors, mas mal conseguia se reconhecer neles. A gravadora o havia transformado em um ícone de melancolia estilizada. As roupas eram milimetricamente rasgadas por figurinistas, e o cabelo, antes bagunçado pela brisa dos telhados, agora levava horas para ser fixado por sprays caros antes de cada aparição pública. A ascensão foi um borrão de hotéis com carpetes que cheiravam a desinfetante e ônibus de turnê que atravessavam madrugadas em estradas sem fim. Léo vivia em uma bolha de vidro, cercado por pessoas que diziam sim para todos os seus caprichos, mas que não conheciam o tom de sua voz quando ele estava triste. Silas, o empresário de olhar gélido, agora era sua sombra constante. Ele controlava as entrevistas, as fotos e até as amizades de Léo.
A banda, os acordes de vidro, havia se tornado uma estrutura de suporte para a imagem de Léo. Os outros integrantes, antigos amigos de garagem, agora pareciam funcionários distantes, cumprindo horários e evitando o olhar de Léo, que parecia sempre perdido em algum ponto além do horizonte. A solidão da fama era um ruído branco, uma estática que Léo não conseguia desligar. Ele passava as noites em quartos de hotel luxuosos, encarando o teto e girando entre os dedos a fita mini-DV que Maia lhe deixara. Ele não tinha onde reproduzi-la. Os aparelhos modernos da gravadora eram sofisticados demais para aquela tecnologia obsoleta. A fita era seu único elo com a realidade, um amuleto de uma vida que parecia ter pertencido a outra pessoa. Ele tentava ligar para ela, mas o número de Maia sempre caía na caixa postal. Ele deixava mensagens longas, sussurradas, falando sobre o vazio do palco e sobre como sentia falta do cheiro de poeira da 7ª faixa, mas nunca recebia um retorno. Em uma tarde quente de fevereiro, durante uma parada da turnê em uma capital vibrante, Léo entrou em um cybercafé para fugir da marcação de Silas. Ele precisava de ar, precisava de algo que não fosse ensaiado. Ele se sentou em uma das cabines apertadas. O som dos modems discados e o clique incessante dos mouses criando uma trilha sonora de ansiedade. Ele abriu o Orkut, a rede social que estava dominando o Brasil naquele ano. Ele buscou pelo perfil de Maia. A foto de perfil dela era nova. Um plano detalhe de uma lente de câmera refletindo o pôr do sol. Léo sentiu um aperto no peito ao ler o status dela. Capturando a verdade, um frame de cada vez. Ele navegou pelos depoimentos e fotos. Maia estava fazendo seu filme. Havia fotos dela em sets improvisados, cercada por jovens artistas que pareciam vibrar com a mesma energia que ele e ela compartilhavam no ano anterior. Em uma das fotos, ela sorria para a câmera, segurando a mesma câmera DV velha. Ela parecia radiante, mas havia algo em seus olhos. Uma profundidade nova, uma resiliência que Léo sabia ter ajudado a forjar através da dor da separação. Ele começou a escrever um depoimento para ela, as palavras fluindo como uma letra de música que Silas nunca permitiria. Ele falou sobre o arrependimento, sobre como a música no rádio soava como cinzas em sua boca e sobre como ele trocaria todos os discos de ouro por uma tarde de chuva na loja de discos. Mas, no último segundo, o medo o paralisou. Ele apagou tudo. Ele não tinha o direito de invadir a paz que ela construíra. Ele era agora o produto, o astro, o homem que escolhera o brilho falso. Ele fechou o navegador e saiu para o sol escaldante, sentindo-se mais invisível do que nunca. A pressão para o segundo álbum começou antes mesmo do primeiro esfriar. Silas queria mais hits, mais refrões grudentos, mais atitude rock calculada. Ele trouxe compositores de fora, homens que escreviam sucessos por encomenda para ajudarem Léo. As pessoas querem ouvir sobre corações partidos, Léo, mas corações partidos que elas possam cantar no carro, dizia Silas em uma das reuniões de pré-produção. Suas novas letras estão muito densas, muito literárias. Precisamos de algo mais direto, menos Buckley, mais rádio FM. Léo olhou para os rascunhos de suas novas músicas. Eram canções sobre Maia, sobre a perda da identidade, sobre o cheiro de ozônio antes da tempestade em 2004. Silas as via como material difícil. Léo sentia que estava sendo apagado de sua própria história, nota por nota. A banda estava se esfacelando. O baixista, seu melhor amigo de infância, pediu para sair no meio das gravações. Eu não vim para cá para ser músico de estúdio da gravadora, Léo, disse o amigo, guardando o baixo no estojo. Eu vim para tocar rock com você, mas você não está mais aqui. Só sobrou esse boneco que o Silas montou. Boa sorte com o topo, cara. Eu vou voltar para a 7ª faixa.
A partida do amigo foi o golpe final. Léo se viu sozinho em um estúdio de milhões de dólares, cercado por produtores que não sabiam o nome de sua primeira guitarra. Ele começou a beber para anestesiar a percepção de que sua vida havia se tornado um videoclipe de mau gosto. As performances ao vivo, antes viscerais, tornaram-se mecânicas. Ele subia ao palco, fazia as poses certas, cantava as notas perfeitas, mas sua mente estava longe, em um telhado em 2004, dividindo um fone de ouvido com uma garota que via através dele. O clímax dessa fase de autodestruição aconteceu durante um festival gigantesco de rádio. Milhares de pessoas gritavam o nome de Léo sob um mar de luzes de bastões fluorescentes e flashes de câmeras fotográficas. Léo estava no meio da música mais famosa, o hino que Silas o obrigara a gravar. Ele olhou para a multidão e, por um segundo, o tempo parou. Ele viu, lá no fundo, perto da torre de som, uma silhueta familiar. Uma garota com um guarda-chuva transparente, mesmo sem chuva, e uma câmera na mão. Seu coração disparou. Ele desafinou propositalmente, a guitarra emitindo um ruído de microfonia que assustou os técnicos de som. Ele parou de cantar no meio do refrão. A banda continuou tocando por alguns segundos antes de perceber o silêncio do vocalista. O público, confuso, começou a murmurar. Léo largou a guitarra no chão. O som do impacto ecoou por todo o estádio como um trovão. Ele pulou do palco e começou a correr em direção à multidão, ignorando os gritos de Silas no ponto de ouvido e os seguranças que tentavam contê-lo. Ele correu como se sua vida dependesse disso, empurrando pessoas, suado, o figurino de luxo se rasgando de verdade agora. Ele alcançou a torre de som, seus olhos buscando desesperadamente pelo guarda-chuva transparente. Mas quando chegou lá, o lugar estava vazio. Havia apenas um segurança ranzinza e alguns técnicos distraídos. Foi uma miragem, uma projeção de sua culpa e de seu desejo. Ele caiu de joelhos no chão batido do estádio, as luzes do palco brilhando ao longe como estrelas mortas. Ele começou a rir, uma risada histérica que logo se transformou em soluços. O mundo ao seu redor continuava o seu curso, o festival não parou, outra banda já estava sendo anunciada. Mas para Léo, o show havia acabado definitivamente. Ele não era mais o ídolo, não era mais o produto. Ele era apenas um jovem de 23 anos, exausto, perdido no ano de 2005, percebendo que o sucesso era a prisão mais bem iluminada do mundo. Silas o encontrou minutos depois, cercado por seguranças. O empresário estava furioso, o rosto vermelho de raiva contida. Você tem ideia do que acabou de fazer, Léo? Você destruiu meses de marketing em 5 minutos. As rádios vão te cancelar, os patrocinadores vão exigir multas. Você enlouqueceu? Léo olhou para Silas e, pela primeira vez em meses, sentiu uma clareza absoluta. Ele se levantou, limpando a poeira das calças que custavam o preço de 10 guitarras. Eu não enlouqueci, Silas. Eu apenas acordei. Esse som que você criou, ele não tem batida. Ele não tem alma. Eu estou saindo. Pode ficar com o contrato, com os ternos cinzas e com as músicas perfeitas. Eu vou buscar o que eu deixei para trás. Léo caminhou para fora do estádio, sem olhar para trás. Ele não tinha dinheiro no bolso, não tinha para onde ir, e sua carreira estava tecnicamente acabada. Ele caminhou pelas ruas daquela cidade desconhecida até encontrar uma pequena loja de conveniência que ainda tinha um telefone público. Ele discou o número de Maia. Ele não esperava que ela a atendesse. Ele só queria ouvir a voz dela na caixa postal uma última vez antes de começar sua jornada de volta. Mas após o terceiro toque, o milagre aconteceu. Alô? A voz de Maia soou do outro lado, sonolenta, mas inconfundível. Havia o som de um projetor de filme rodando ao fundo, o clique rítmico da fita passando pela lente. Léo não conseguiu falar de imediato. As lágrimas escorreram, quentes e libertadoras. Maia, sou eu. Eu encontrei o acorde perdido.
Ele estava debaixo de todo o ruído. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Léo conseguia ouvir a respiração dela, o som da vida real acontecendo em 2004, ou talvez já em 2006. Léo, ela disse, a voz embargada. Eu vi o que você fez hoje. Estava assistindo à transmissão. Você quebrou o vidro. Eu quebrei tudo, Maia. Não sobrou nada além de mim. Eu posso ir até você. Eu tenho uma fita que preciso muito assistir. Maia soltou um suspiro que pareceu carregar todo o peso dos últimos meses. O projetor ainda está ligado na parede branca, Léo. Mas a 7ª faixa fechou. O seu Jorge se aposentou. O mundo está mudando rápido demais. Eu não me importo com o mundo, Maia. Eu só me importo com o som que a gente fazia, quando ninguém estava ouvindo. Eu estou voltando para casa. Ele desligou o telefone e olhou para o céu. As estrelas reais de 2005 estavam começando a aparecer, livres dos refletores do estádio. Ele começou a caminhar, não como um astro de rock, mas como o garoto que se escondia atrás dos discos de jazz. Ele sabia que o caminho seria longo, que a indústria tentaria destruí-lo e que as dívidas seriam imensas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da noite não era uma estática. Era uma melodia crua e verdadeira, esperando para ser gravada em uma fita mini DV que ninguém mais queria comprar. A jornada de volta para casa não foi feita em jatos particulares ou limusines silenciosas. Léo cruzou o país em ônibus de linha, sentindo cada solavanco da estrada, observando as paisagens mudarem através de janelas empoeiradas que não filtravam a realidade. Ele agora carregava apenas uma mochila velha e o estojo de sua primeira guitarra, aquela que Silas chamara de lixo, mas que continha o timbre que o mundo nunca pôde comprar. Ele não era mais o rosto da MTV ou o garoto de ouro das paradas de sucesso. Ele era apenas um homem tentando recuperar a própria voz antes que o silêncio se tornasse definitivo. Ao desembarcar na rodoviária de sua cidade natal, o ar parecia mais denso, carregado com o cheiro de chuva e asfalto que ele tanto sentira falta. O ano de 2005 estava chegando ao fim, e a cidade parecia vibrar em uma melancolia pré-digital. As luzes de Natal, penduradas de forma amadora nos postes de iluminação, piscavam em um ritmo que parecia zombar da perfeição técnica que ele deixara para trás. Léo caminhou direto para o beco da 7ª faixa. Ele precisava ver o lugar onde tudo começou. Quando chegou lá, o impacto foi físico. As portas de aço da loja de discos estavam fechadas, cobertas por camadas de cartazes rasgados e grafites novos. Uma placa de "Vende-se" balançava tristemente ao vento, batendo contra o metal com um som oco. O seu Jorge realmente se aposentara, e com ele um pedaço da alma de Léo parecia ter sido lacrado. Ele encostou a testa na porta fria, sentindo o vazio do lugar que fora seu santuário. Não havia mais música saindo daquelas frestas. A era dos CDs e dos vinis estava sendo devorada pelos downloads ilegais e pela pressa de um mundo que não tinha mais tempo para ouvir um álbum inteiro. Ele caminhou até o prédio de Maia. A escada de incêndio, onde eles dividiram tantos cigarros e sonhos, parecia mais enferrujada, mas ainda estava lá. Ele subiu os degraus devagar, o coração batendo mais forte do que em qualquer estreia de estádio. Ele não bateu na porta, ele foi direto para a janela da escada, de onde conseguia ver o interior do apartamento. A luz era suave, amarelada. Maia estava sentada no chão, cercada por rolos de filme e fitas mini DV, espalhadas como pedaços de um quebra-cabeça. O projetor estava ligado, jogando imagens na parede branca. Léo ficou imóvel, observando. Na parede, ele viu a si mesmo. Era o vídeo daquela primeira tarde na loja de discos, em 2004. Ele parecia tão jovem, tão cheio de uma arrogância inocente, falando sobre como o rock iria mudar o mundo. Maia observava a imagem com uma expressão de uma doçura devastadora.
os dedos tocando a projeção como se pudesse alcançar o passado. Léo bateu levemente no vidro. Maia se sobressaltou, a câmera em seu colo quase caindo. Ela olhou para a janela e, por um segundo, o tempo parou de verdade. O projetor continuou rodando, jogando luzes sobre o rosto dela, misturando a imagem do Léo de 2004 com o Léo exausto de 2005 que estava do lado de fora. Ela caminhou até a janela e a abriu, deixando o ar frio da noite entrar. Você demorou, ela disse, a voz trêmula, mas carregada de uma força que ele não esperava. Eu me perdi no caminho, Maia, mas eu trouxe a fita e eu trouxe a guitarra. Ele entrou no apartamento e o cheiro de incenso e café o envolveu como um abraço. Eles não se abraçaram imediatamente. Havia muita mágoa acumulada, muito silêncio que precisava ser preenchido antes do toque. Eles se sentaram no chão, de frente para a projeção na parede. Léo abriu a mochila e entregou a fita mini DV para ela. Eu nunca assisti, ele admitiu. Eu tive medo de ver o que eu tinha destruído. Maia colocou a fita no projetor e apertou o play. A imagem surgiu granulada, com as cores saturadas típicas da época. Era o ensaio da banda na garagem, logo antes de Silas aparecer. O som era cru, a guitarra estava levemente desafinada, mas a energia era avassaladora. Léo viu a si mesmo sorrindo para a câmera, um sorriso que ele não usava há meses. Ele viu os amigos de infância tocando com uma alegria que o dinheiro da gravadora nunca pôde replicar. E ele viu a mão de Maia, entrando no quadro para ajustar o foco, um gesto de carinho que a lente registrou para sempre. Isso era a verdade, Léo, Maia disse, os olhos fixos na parede. O sucesso não te mudou. Ele só revelou que você tinha medo de ser comum. Mas a música nunca foi sobre ser extraordinário para os outros. Era sobre ser verdadeiro para nós. Eu perdi tudo, Maia. O contrato, a banda, os royalties. O Silas vai me processar até a minha última corda de guitarra. Eu sou um fracasso aos olhos da indústria. Maia finalmente olhou para ele, e o sorriso dela foi a coisa mais bonita que ele já vira. A indústria não sabe a diferença entre um acorde e uma nota promissória, Léo. Você não é um fracasso, você é livre, e a liberdade é o som mais alto que existe. Os meses seguintes foram uma batalha jurídica e financeira. Silas cumpriu sua promessa. A gravadora tentou confiscar as músicas, as guitarras e até o nome, os acordes de vidro. Léo passou tardes em escritórios de advogados, abrindo mão de cada centavo que ganhara com o single famoso em troca de sua liberdade artística. Ele assinou papéis que diziam que ele não podia usar sua própria imagem comercial por 2 anos. Ele não se importou. Para ele, era como pagar um resgate por sua própria alma. Eles voltaram para a garagem. O baixista e o baterista voltaram também, após uma noite de muita conversa e cerveja barata na lanchonete da esquina. Não havia mais Silas, não havia mais sprays de cabelo ou poses ensaiadas. Eles voltaram a tocar pelo simples prazer do barulho, da distorção que limpava os ouvidos e do ritmo que fazia o chão tremer. Maia estava lá, sempre com sua câmera, mas agora ela também ajudava na produção. Eles decidiram que não precisavam mais de gravadoras. O mundo estava mudando. O MySpace estava começando a crescer e as pessoas estavam descobrindo músicas novas sem precisar do rádio. Em uma noite de 2006, eles decidiram gravar o Acorde Perdido. Não em um estúdio de milhões de dólares, mas ali mesmo, na garagem, com microfones remendados com fita isolante e a acústica improvisada com velhos cobertores de lã. Léo compôs uma canção que era uma carta aberta para 2004, uma melodia que começava no silêncio e terminava em um grito de libertação. Maia filmou tudo em uma única tomada, sem cortes, sem maquiagem, apenas a crueza de 4 amigos redescobrindo por que amavam o rock. Eles subiram o vídeo para a internet.
uma fita granulada que parecia um fantasma do passado, no meio da perfeição digital que estava começando a dominar tudo. A música não tocou na rádio FM, mas se espalhou como fogo em palha seca pelos fóruns de música e blogs de rock. As pessoas sentiam a verdade naquelas imagens. Elas viam as cicatrizes no rosto de Léo, ouviam a falha em sua voz quando ele cantava sobre a solidão da fama, e se sentiam menos sozinhas. O sucesso voltou, mas de uma forma diferente. Não era a idolatria de massa, mas uma conexão profunda com um público que valorizava a integridade. Eles começaram a viajar o país em uma van velha, tocando em festivais independentes e bares de faculdade. O dinheiro era pouco, mas o sentimento era de uma riqueza absoluta. Maia viajava com eles, documentando a turnê da vida real, criando filmes que eram poemas visuais sobre a estrada e a música. Em uma madrugada de inverno, eles pararam a van no topo de uma colina para ver o sol nascer sobre uma cidade desconhecida. Léo e Maia sentaram-se no teto do veículo, dividindo um par de fones de ouvido conectado a um iPod de primeira geração, o sucessor do Discman que Maia agora usava. Eles ouviam a gravação final daquela noite na garagem. "Neis, nós conseguimos, Maia", Léo sussurrou, encostando a cabeça no ombro dela. "O som não está mais fugindo de mim." "Ele nunca fugiu, Léo. Você só precisava parar de correr para conseguir ouvi-lo." Eles se beijaram sob a luz dourada do amanhecer de 2007, sentindo que o futuro era vasto e incerto, mas que a trilha sonora estava correta. A sétima faixa poderia ter fechado suas portas, e Silas poderia ter ficado com o dinheiro, mas eles tinham o que nenhum contrato poderia prever: a batida da alma sincronizada com a distorção da verdade. Anos mais tarde, as pessoas ainda falariam sobre o garoto que abandonou tudo no auge para voltar a tocar em uma garagem. Diriam que ele foi louco, diriam que ele foi um gênio, diriam que ele foi apenas um eco de 2004. Mas para Léo e Maia, a história nunca foi sobre o que o mundo dizia. Foi sobre aquele momento em que a agulha toca o disco, em que o dedo aperta o play da câmera DV, e o primeiro acorde soa, imperfeito e eterno, preenchendo o silêncio que a fama tentara impor. Eles eram o rock and roll em sua forma mais pura, cicatrizados, apaixonados e finalmente em casa.